A paz do Senhor começa agora mais uma videoaula do módulo 3 de Cristologia do curso básico de Teologia pelo Instituto Teológico Bethesda. Meus irmãos, conforme vimos na última videoaula, o início do módulo de Cristologia, que foi uma videoaula abençoada, tenho certeza que essa continuará sendo. Semana passada, na última videoaula, nós falamos sobre a fecundação bioplasmática e iloplasmática, nós falamos sobre a cristificação de Cristo, amém? E agora nós vamos ver na página 25 a natureza humana, tá? Ele foi feito mulher, foi feito semente de Davi, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Judá, de Davi. Nós temos o crescimento e desenvolvimento natural de Cristo, vigor físico, que está em Lucas 2,52, as faculdades mentais de Cristo, que está em Lucas 2,40, a aparência pessoal de Cristo, que está lá em João 4,9, a natureza humana completa de Cristo, que é corpo, Mateus 26,12, alma, Mateus 26,38 e espírito, Lucas 23,46. Nós vamos ver as limitações humanas, porque Cristo, irmãos, também teve limitações humanas, tá? Muitas das vezes as pessoas não falam, mas por ser 100% homem e 100% Deus, o lado de Jesus de Nazaré, do homem, ele teve limitações. Ele teve muitas limitações, e é algo que nós vamos ver. Ele teve fadiga, ele teve sono, ele teve fome, ele teve sede, ele teve sofrimento e dor, e teve sujeição à morte. Limitações intelectuais. Precisava crescer em conhecimento. Olha só, tem gente que não fala isso, mas Cristo, o lado humano de Jesus, o Jesus de Nazaré, ele precisava crescer em conhecimento, precisava adquirir conhecimento pela observação. Você pegando o livro aí na página 26, os irmãos vão ver as referências bíblicas, e aí os irmãos abrem, pega a tua Bíblia aí, abre e leia o versículo para os irmãos terem um fácil entendimento. Eu não estou falando aqui porque senão vai tomar muito tempo, mas os irmãos que estão em casa, à vontade, pegue a tua Bíblia, marca texto, marca página, sublinha ali o versículo, faça suas anotações para melhor entendimento. Ele possuiu conhecimento limitado, limitações morais, limitações espirituais, dependia de orações. Ele teve limitações, irmãos, espirituais. Ele dependia de oração. Ele dependia do Espírito Santo. E aí nós vamos ver os nomes humanos. Jesus, filho do homem, o Nazareno, o profeta, carpinteiro, um homem. Agora nós vamos ver a relação humana com Deus. Como mediador e sacerdote, como representante da humanidade, Jesus falava com Deus. Olha que interessante. Essa é a relação do homem, da humanidade, do lado humano de Jesus com Deus. Guarde bem essa palavra, kenosis. É o esvaziamento da vontade própria, divindade e auto-renúncia. Olha que interessante. Jesus pôs de lado a forma de Deus, mas ao fazê-lo não se despiu da natureza divina. Ele pôs de lado a forma de Deus. Por quê? Jesus poderia, irmãos, ser o maior rei que a terra já existia, como homem. Ele poderia criar um palácio, poderia vir na forma de Deus ao mundo, mas não. Ele deixou de lado a forma de Deus, porém, não se despiu da sua natureza divina. Para você ter uma prova de que ele não se despiu da natureza divina, ele operou milagre. Essa era a natureza divina de Jesus. Ele se desfez
deixou de lado a forma de Deus, porém não se despiu da natureza divina que ele tinha. Página 34. Isso daqui é importante. Essa página, esse texto que nós vamos ler é de suma importância para entendermos os últimos dias, ou o último dia, os últimos percursos de Jesus nessa terra. Visão geral. Jesus passou as suas últimas horas antes da crucificação em diversos lugares em Jerusalém. Ele começou a noite no cenáculo, no sudoeste de Jerusalém. Na última ceia, ele disse a seus discípulos que seu corpo e seu sangue deveriam ser dados por eles. Saindo ele da cidade, indo para o jardim do Getsêmani, ele foi então preso e levado de volta para o palácio do sumo sacerdote, onde ele foi questionado por Anás, antigo sumo sacerdote, e Caifás, genro de Anás. Posteriormente, ele foi julgado pelo Sinédrio e foi declarado culpado de blasfêmia ao se proclamar filho de Deus. Ele foi sentenciado à pena de morte, sendo que apenas os romanos era dado o direito de executar criminosos. Ele foi mandado a Pôncio Pilatos, na fortaleza Antonina. Pilatos, então, não encontrando nada de errado, mandou-o para o rei Herodes, que devolveu a Pilatos. Pilatos, submetendo-se à pressão da multidão, então ordenou que Jesus fosse chicoteado e crucificado. Ele foi finalmente conduzido para fora dos muros da cidade para ser crucificado no Calvário. Essa foi os últimos momentos de Jesus. Nós vamos ver daqui a pouco, passo a passo, os momentos que Jesus teve. Mas eu quero dizer aqui que Jesus, em momento nenhum, ele poderia ter sido condenado, ter sido preso, porque ele não tinha cometido nada contra ninguém. Muito pelo contrário, cometeram com ele. Nós vamos ver agora na página 37. Aspectos ilegais do julgamento de Jesus. A seguir estão alguns dos aspectos ilegais do julgamento de Jesus. Aí nós vamos ver por que Jesus não poderia ser julgado. Primeiro, os julgamentos poderiam ocorrer somente nos lugares de reunião regular do Sinédrio, não no palácio do sumo sacerdote. Aqui já começa o erro do julgamento de Cristo. Porque naquela época só poderia se julgar nos lugares de reunião regular do Sinédrio. Só poderiam se julgar no Sinédrio e não no palácio do sumo sacerdote. Não poderia ser lá. Então só por aí já poderia cancelar esse julgamento de Jesus. Segundo, preste atenção aqui, irmão. Segundo, olha só, os julgamentos não poderiam ocorrer na véspera do sabate ou de festas e nem à noite. Ou seja, julgamentos não poderiam ocorrer na véspera do sabate, não poderia ocorrer na véspera de festas, tá? E muito menos à noite. Então já são 4 alegações contra o julgamento de Jesus. Ou seja, só nessas 4 alegações aqui, Jesus não poderia ser julgado em hipótese nenhuma, a não ser nos lugares apropriados. Terceiro, uma sentença de culpado somente poderia ser pronunciada no dia seguinte do julgamento. Então eles estavam errados. Primeiro que eles foram fazer o julgamento
na casa do sumo sacerdote, tá? No palácio do sumo sacerdote. Segundo, não poderia ser na véspera de sabate, nem de festa, nem à noite. E terceiro, a pessoa só poderia ser considerada culpada depois que passasse a noite e viesse o novo dia, só no dia seguinte. Então aqui Jesus já estava sem eles não tinham pretexto para mandar prender Jesus. Outra coisa, as testemunhas trazidas contra ele não concordavam em nada. Pela lei, ninguém poderia ser posto à morte sem concordância de 2 ou 3 testemunhas. Então só aqui já quebra tudo o que eles fizeram com Cristo. Tudo. Porque para ter sentença de morte, tinha que ter 2 ou 3 testemunhas dos crimes. E Jesus não teve nenhum. Jesus não teve nenhuma testemunha contra ele. Tá? Olha só. As acusações contra Jesus foram mudadas durante o julgamento. Presta atenção. Ele foi inicialmente acusado de blasfêmia, baseado na sua declaração de que poderia destruir e reconstruir o templo de Deus dentro de 3 dias, e também ser filho de Deus. Quando ele foi trazido perante a Pilatos, a acusação era que Jesus era um rei e não defendia o pagamento de impostos aos romanos. Então, irmãos, é surreal. É surreal a situação em que colocaram Jesus. Primeiro, ele foi acusado de se declarar filho de Deus. Quando ele disse que destruiria o templo e reconstruiria dentro de 3 dias, ele estava falando dele mesmo. Tá? Esse foi o foco da acusação de Jesus. Quando levam Jesus até Pilatos, para Pilatos julgar a Jesus, eles mudam a acusação. Eles falam que Jesus dizia ser um rei e que Jesus não defendia o pagamento de impostos aos romanos. Se Pilatos aqui, nessa acusação, já não viu base para crucificar Jesus, quem diria da última acusação? Que ele era filho de Deus. Tá? Cristo não foi permitido uma defesa. Pela lei judia, deveria ter ocorrido uma busca exaustiva nos fatos apresentados pelas testemunhas. Então Jesus não tinha base. Eles não tinham base para matar a Jesus. Eles não tinham base para matar a Jesus. E isso, irmãos, nós vemos o descaso. Nós sabemos, irmãos, que Cristo veio à Terra com o propósito de salvar a humanidade. Nós sabemos disso. Porém, não havia base para eles prenderem, açoitarem e matarem a Jesus. Agora eu quero falar detalhadamente, antes da videoaula acabar, o percurso que Jesus fez naquele dia tão fatídico da vida dele. Primeiro, Jesus estava no cenáculo, na Santa Ceia. Lembra da última Santa Ceia? Jesus estava lá. De lá ele foi para o Getsêmani. O que ele foi fazer no Getsêmani? Ele foi orar. Do Getsêmani prenderam ele e levaram ele para o palácio de Anás, que era o sumo sacerdote e que era sogro de Caifás. De lá levaram Jesus para o Sinédrio. Olha só. Olha que interessante. Que o Sinédrio, irmãos, era uma assembleia de juízes. Eram eles que iriam dizer se Jesus era culpado ou não. De primeiro, era para ter pego Jesus do Getsêmani e levado direto para o Sinédrio. E lá apresentava a acusação e as testemunhas.
Depois de ser averiguado tudo, no dia seguinte sairia a sentença de Jesus. Jesus é culpado ou Jesus não é culpado. Mas eles fizeram tudo ao contrário. Recapitulando, Jesus estava no cenáculo, na Santa Ceia, depois foi para o Getsemane orar. Do Getsemane prenderam ele e levaram para o palácio de Anás, que era o sumo sacerdote e sogro de Caifás. De lá levaram Jesus para o Sinédrio. Do Sinédrio levaram Jesus para Pôncio Pilatos. O que é Pôncio? Pôncio era o governador de uma província da Judéia. Pilatos era um governador, tá? Levaram Jesus para Pôncio Pilatos. Pilatos não viu nada que acusasse Jesus. Por quê, irmãos? Porque a acusação tinha mudado. A primeira acusação, conforme eu falei anteriormente, era que Jesus teria dito que ele era o Filho de Deus. E quando levam Jesus para Pôncio Pilatos, que no Sinédrio não resolveram nada, quando levam Jesus para Pôncio Pilatos, eles dizem que Jesus se declarou rei e que não pagava imposto, que não defendia o imposto para Roma. Pôncio Pilatos não viu nada contra ele, mandou ele para o palácio de Herodes. Chegando no palácio de Herodes, Herodes também não viu nada que o acusasse e devolveu Jesus para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos lava as mãos, manda o povo escolher entre Barrabás e Jesus. Pôncio Pilatos joga Jesus para a multidão. A multidão escolhe Barrabás para ser solto. Prendem a Jesus e ali começa o percurso de Jesus pela Via Dolorosa, que era mais ou menos 1,5 km, mais ou menos. Perdão, da Via Dolorosa até o Calvário eram mais ou menos, é isso mesmo, 1.500 metros, mais ou menos, tá? E ali prenderam a Cristo. Na próxima videoaula nós veremos os tipos de cruz, nós veremos com qual chicote Jesus foi açoitado, nós veremos sobre as partes da cruz, e a próxima videoaula será uma bênção conforme tem sido essas vídeos. Deus abençoe, espero que você tenha entendido. Fique com Deus. Um forte abraço.